Standing in your presence, in a grace so relentless, I am won by perfect love. Wrapped within the arms of heaven, in the peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, coming closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord. I walk so beautiful. Here in you, I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire, Lord, my only cry to know you. Oh, is written over me. Your face, all I see. My everything. Jesus Christ, you are one desire. Lord, hear my only cry to know you. Oh, my life, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Fear removed, breathe you into your love. Oh, your love.
Boa noite, queridos, graça e paz. Que bom estarmos juntos nessa noite, exaltando o nome do nosso eterno Deus, do Deus vivo, Deus que reina para todos sempre. Queridos, é tão bom saber que o Deus cheio de glória e majestade, Ele continua estando à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quando eu me reúno com os meus irmãos, quando eu me reúno com vocês, eu não tenho como não lembrar disso, de que o Senhor continua ainda hoje, no século 21, a procurar os seus adoradores, mas os adoradores verdadeiros. E eu não sei você, mas eu desejo ardentemente ser encontrado pelo Senhor. Como Gisele hoje na live falou sobre Jó, né? Na visão de Jó, ele não sabia qual era a visão de Deus sobre a vida dele. Mas aos olhos de Deus, Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Sabe, pode pensar o que quiserem de você, pode falarem o que quiserem de mim, mas o que importa para nós é aquilo que Deus diz, amém? E é tão bom a gente saber que aos olhos do Pai, nós somos realmente quem somos. E o que mais importa para nós não são o que as pessoas dizem, mas o que Deus diz a nosso respeito. Você pode se colocar de pé para nós falarmos com Ele. Senhor Jesus, nós te adoramos. Querido e amado e eterno Deus, nós nos colocamos diante de Ti, rasgando o nosso coração, porque desejamos e te queremos ardentemente cada dia mais e mais. Não queremos viver longe do Senhor, não queremos viver distante da Tua presença manifesta, não queremos viver só dizendo que o Senhor habita em nós, mas nós queremos viver sentindo o fluir do Teu Espírito Santo na nossa vida, sentindo a vida do Senhor, ó Deus, fluindo como o Senhor mesmo prometeu para aquela mulher, ó Deus, lá no poço, a mulher samaritana, que se ela cresce no Senhor, do interior dela fluiria rios de águas vivas, a vida do Senhor iria fluir. Senhor, faça fluir o Teu rio sobre as nossas vidas. Faça fluir a presença viva do Senhor. Nós não seguimos a um Deus morto, mas nós seguimos a um Deus vivo e que vive em nós. Então, Senhor, evidencia o Teu poder e a Tua presença em cada coração e transborde através de nós de tal forma que todos aqueles que estiverem ao nosso redor vejam algo diferente na nossa vida por causa do Senhor. Que nós venhamos desaparecer para que o Senhor cresça na nossa vida, Deus. Que nós venhamos desaparecer, diminuir, Senhor, a cada dia, nos anular, tomar a nossa cruz, ó Deus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Ó Deus, não queremos viver um outro evangelho, a não ser o evangelho de Jesus. O evangelho genuíno, não o evangelho que agrade as multidões, mas o evangelho que confronte aqueles que de fato desejam mudar e serem cada dia mais parecidos com o Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Não somos melhores do que ninguém, mas nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, nesta quarta-feira, muito bem cientes de quem o Senhor é. E o que mais importa é quem o Senhor diz que nós somos, quem verdadeiramente nós somos para o Senhor. Que privilégio, que alegria, Deus, sermos do Senhor, sermos Teus filhos e podermos chamá-lo de Pai, Paizinho, o nosso Abba Pai. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece.
simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para alegrar teu coração. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mas profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Tu és essência, tu és essência, Jesus. Em de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja um pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mas profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Para onde vamos voltar? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Então é bom, Senhor, voltarmos para o Senhor. O Senhor não está em busca de músicas, o Senhor não está em busca de belos cantores, o Senhor não está em busca de tom, o Senhor está em busca de adoradores, de adoração verdadeira, de adoração genuína. E nós queremos oferecer uma adoração verdadeira. Ó Deus, os anjos te adoram todos os dias, todos os momentos no céu, declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Mas porque o Senhor procura na terra, porque o Senhor deseja se revelar a nós, e nós queremos te conhecer, porque a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Se manifesta no meio de nós essa noite, Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus, não nos deixe sairmos desse lugar do mesmo jeito que chegamos. Nós te queremos, nós te ansiamos, nós te desejamos ardente mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus. Posso viver distante de ti, Senhor. Posso viver distante de ti. Não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça, queremos te sentir, Espírito Santo. Abraça-me, abraça, abraça-nos, Senhor. Irmãos, Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, em tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, com teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais
podem dizer isso a Ele? Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Deus, em nome de Jesus, faz isso com a nossa vida, Deus. Faz isso com cada um de nós essa noite. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, Deus. Abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, em Tua semelhança. Passado, teu sangue apagou uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Nova criação eu sou, uma nova criação eu sou, uma nova criação eu sou, uma nova criação. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em Ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Somos crucificados, Deus. Morreu o nosso velho homem, que era escravo do pecado, mas agora nós somos livres para vivermos em Ti, Senhor. Não mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Eu nasci de novo,
nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Obrigado, Deus, por podermos declarar esta verdade. Obrigado, Senhor, por podermos utilizar deste cântico, deste louvor e fazer esta tão preciosa oração ao Senhor, reconhecendo quem o Senhor nos fez ser, quem nós somos em Ti. Ó Deus, de que por mais que ainda estejamos à mercê deste corpo pecaminoso, mas existe uma obra muito linda, feita pelo Senhor e unicamente pelo Senhor na nossa vida. Senhor, não nos deixe nos enxergar como nos víamos anteriormente no velho homem. Não permita, ó Deus, que fique gravado na nossa mente hoje quem nós éramos, porque quem nós éramos já não existe mais, porque nós morremos, nós somos crucificados com o Teu Filho Jesus na cruz, e nós fomos feitos novas criaturas, dos quais as coisas velhas já passaram, e eis que há algo novo. O Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que opera, o Senhor é aquele que realiza. E nós aqui estamos nesta noite para adorar ao Senhor, conscientes de quem nós somos no Senhor, de quem o Senhor nos fez. Nós não nos achegamos a Ti pelos nossos méritos, mas nós nos chegamos a Ti por causa desta nova criatura feita em nós por meio de um novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Oh Deus, trabalha no nosso íntimo, trabalha, Senhor, no nosso coração, oh Deus, e nos faça enxergar quem o Senhor nos fez ser, quem o Senhor nos fez ser, quem o Senhor nos formou, quem o Senhor implantou em nós, em nome de Jesus, Pai. Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o Teu
presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Quantos nessa noite estão precisando que o Senhor limpe as sujeiras do manancial, que o Senhor limpe as sujeiras do coração, que o Senhor limpe o interior que tem impedido que o Espírito Santo dele flua. O Senhor está aqui para restaurar. O Senhor está aqui para limpar. O Senhor está aqui para fazer novo de novo. O Senhor está aqui para fazer novo de novo. Ele faz nova todas as coisas. Se pedirmos, Ele virá. Se clamarmos, se abrirmos as portas do nosso coração, Ele entrará e vai cear conosco. O Senhor está em busca de intimidade com os seus filhos. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu louvor te restaurarei. Para o teu louvor. Quão grande é o meu Deus, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, eu quero ouvir e todos hão de ver. Grande é o meu Deus, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quando olharem para a tua vida, vão ver a grandeza
Você pode celebrar a grandeza do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. Minha irmã, declare quão grande é. E eu cantarei quão grande é. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, queridos. Eu não sei se você sabia que a tua vida com Deus depende da tua visão de Deus. Eu não sei se você sabia disso. Que a tua vida com Deus depende da tua visão de Deus. A tua vida com Deus depende da tua visão de Deus. Quantos enxergam o nosso Deus como Deus morto? Quantos enxergam o nosso Deus como um Deus distante? Quantos enxergam o nosso Deus como um Deus bravo? Mas não conhece o Deus gracioso. A gente ainda vive no meio de uma geração onde filhos não conhecem verdadeiramente o seu pai. Onde o nosso nível de vivência com Deus ainda está muito aquém daquilo que Deus quer de nós. Eu fui muito edificado por Deus nesta manhã pelo texto que a Gisele leu, lembrando novamente de Jó. Sabe, Deus disse sobre Jó de que no mundo inteiro não há ninguém como ele. Irmãos, nem Jó sabia disso. Você já parou para pensar como Deus está te olhando hoje? Como Deus te vê? Como Deus te enxerga? Como é você aos olhos de Deus? Será que você já parou para perguntar a Deus, como que o Senhor me vê? Eu fiz isso uns 20 anos atrás. E foi um dos momentos assim tão rico. Por toda a infância que vivi, difícil como a dos irmãos também, eu tinha muitos complexos inferiores. E eu tinha uma visão muito ruim de mim mesmo. E eu vivia escravo dos meus medos, dos meus temores, das minhas sombras. Eu vivia escravo do que os outros um dia disseram sobre mim. E até que o dia eu entendi que, meu Deus, eu vivo à sombra do que os outros disseram sobre mim, mas eu não vivo na dimensão daquilo que aquele que me criou diz sobre mim. Então eu quero saber. E eu preciso, e todos nós podemos fazer essa escolha. Em qual é a dimensão que a gente escolhe viver? A dimensão daquilo que os outros disseram. E isso vai muito dos nossos pais. São aqueles que mais diretamente estiveram pertinho de nós. E
foram os primeiros a injetar nesses papéis brancos que somos nós, né, entre aspas, quando nós nascemos, né, nascemos como um papel branco e, claro, com o nosso caráter, já com a nossa personalidade, mas os nossos pais vão também formando e ajudando em todo esse processo. E nós sabemos que nós não somos, e muito menos os nossos pais foram perfeitos. E muitas vezes palavras malditas, palavras mal colocadas foram colocadas e ditas e disseminadas e semeadas no nosso coração, pelos nossos professores, pelos nossos tios, pelos nossos parentes. E esta noite o Espírito Santo de Deus está trazendo, né, conduzindo a palavra, os louvores e o culto nesse sentido. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que me edificou muito hoje, que está em Mateus, capítulo 27. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio que tem de estar com os irmãos aqui, pregando mais uma vez. Quero louvar a Deus também pela honra de poder cultuar junto com Luiz, irmão da Rose, querido irmão em Cristo, que sempre está presente lá na live. E é uma bênção poder estar hoje cultuando no presencial com ele e com os demais irmãos tão queridos também do nosso coração. Trago boas novas de alegria, né? Ontem recebemos uma mensagem não tão muito boa do Teibe. Ele não estava. Teibe é o Tiago, né, esposo da Janaína, pai do Pedro e João Pedro. Mas graças a Deus as boas notícias hoje é que ele está bem. Apesar dos exames, tomografia mostrar que ele estava com 25% do pulmão comprometido, ele não sentiu nada, né? Nenhuma dificuldade de respirar, nada, a não ser ele só está com dorzinho de cabeça. Acho que é só para lembrá-lo do milagre, né? É normal, querido, é normal, né? Então tenho falado com ele, né, pela mensagem, né? Nos falamos ontem, nos falamos hoje. E ele está bem, graças a Deus. Exames mostram que ele teve, mas o estado dele foi isso que o Senhor trouxe muito claro, e eu pude ministrar sobre a vida dele. Não olhe os exames, porque ontem, quando ele soube do exame, ele deve estar lá ao vivo, você deve estar ao vivo aí, né, meu filho? Quando ontem ele recebeu o exame, eu me coloquei no lugar dele. Você imagina você receber, hein, irmã Rosa? Resultado da tomografia, 25% do seu pulmão comprometido. Meu Pai do céu. O exame de sangue ainda mostra que ele corria risco de transmitir. 14 dias longe da esposa e do filho, sozinho dentro de casa. Você imagina, irmãos. Ele comenta que... vou contar. Enquanto a gente está cultuando a Deus aqui, ele é contrabaixista, ele toca baixo junto com a gente lá. Ele pega o contrabaixo dele e adora a Deus na casa dele, tocando contrabaixo. Eu achei aquilo lindo, 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 lindo. Eu falei, parabéns, querido, parabéns. Então, ele não pode estar aqui, mas está lá na casa dele, adorando o Senhor. Me mandou a foto do contrabaixo dele, do pedal, dos fios lá, com o fone. Que bênção. E graças a Deus ele está bem melhor, né? Está bem emocionalmente. Foi o que eu falei para ele. A questão do emocional é muito importante. E ele hoje amanheceu muito bem. E creio que de contínuo assim será. Quero também trazer um motivo de oração pelo Armando, esposo da Valéria, correto? Da Valéria, né? Filha da irmã Elisete. Ele se sentiu mal, passou mal. Há uma perspectiva ou há uma breve interpretação lá que acha que ele deve ter tido um AVC. Ele está no Ferreira Machado, está lá fazendo exames. Então, vamos orar pela Valéria, vamos orar pelo Armando, vamos orar pelos enfermos, e crendo que, em meio a tudo isso, a mão do Senhor está socorrendo, né? O socorro do Senhor, ele é bem presente na hora da angústia. Nós vamos orar por esses irmãos. Nós vamos colocá-los diante do altar do Senhor nesta noite. Eu quero convidar o diácono, irmão Jonas. Tem outro microfone aí já desinfectado.
Tem, né? Então, vou colocar aqui no pedestal para ele não precisar colocar a mão. Estamos tomando todos os cuidados necessários, mas o irmão que hoje pode estar com a gente aqui vai orar pelo Samuel, isso. Meu Pai. Tá bom. Ele está com 75% do pulmão, Samuel, né? Ele é irmão do João? Cunhado do João. Bacteriano. Vamos orar, pedindo o milagre do Senhor sobre o Samuel. Verdade. Queridos, eu sei que cada um de nós tem um pedido, tem uma questão a colocarmos diante do Senhor. E eu quero, como a palavra de Deus diz, a gente deve orar, crendo que o Senhor está ouvindo. A gente precisa orar, crendo que o Senhor já está ouvindo. Então, quero desafiar você a se colocar diante de Deus, pela sua vida, pela sua família, e também pelos enfermos. Se você quiser, se coloque de pé. Se você quiser orar em direção a alguma casa, estenda as mãos. Algum hospital, estenda as mãos. Mas não deixe de externar e colocar diante de Deus aquilo que tem apertado e angustiado o teu coração. Vamos orar junto com o diácono, irmão Jonas. Amém, queridos. Querido Deus, amado Senhor Jesus, nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Reunido, nosso Deus, a Tua igreja, Senhor. Louvado seja Deus por esse culto, pelos louvores já cantados aqui, Deus, ministrados. Ó Deus, e o Senhor recebeu no seu trono de graça, de glória, de majestade. Deus, isso fez com que alegrasse o nosso coração, enchesse o nosso coração de alegria, Deus. Diante, Deus, de um tempo tão difícil, de uma situação tão desconfortante, Deus, que vivemos, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso Brasil. Ó Deus, vivemos um tempo de misericórdia, Senhor, de arrependimento. Ó Deus, e parece que tem pessoas que ainda não entendeu a mensagem do Senhor, a palavra se cumprindo, as profecias do Senhor se cumprindo nesse tempo. Ó Deus, nós te louvamos, meu Pai, de todo o nosso coração. E como bem disse o cântico, Deus, que precisamos abrir os nossos olhos espirituais para poder ver e enxergar à distância, Deus, o que o mundo, o que o país está passando. Deus, dentro desse contexto, Deus, nós queremos levantar, nosso Deus, um clamor por essas famílias. Ó Deus, pelo Armando, Deus, a Valéria. Ó Deus, que o Senhor esteja ali, nosso Deus, guardando ele, protegendo com teus anjos. Ó Deus, assim como a tua igreja, o pedido da irmã Lene, toda a igreja, nosso Deus, nesse momento, porque eu sei, Deus, que cada um tem um pouco de necessidade, de aflição, cada um tem um pouco, Deus, de alguma coisa, Pai, para poder contar ao Senhor. E eu já estou de pé aqui, Deus, que eu também tenho as minhas necessidades, eu tenho as minhas aflições, assim como a tua igreja, Deus, que tem clamado ao Senhor, e louvado seja Deus que temos a igreja do Senhor espalhado nessa terra, que tem orado, levantado o clamor, nosso Deus, pelas cidades, pelo estado, pelo Brasil, por isso tudo que nós estamos vendo, Deus. E a tua igreja vai continuar, Deus, porque Deus não tem, Deus, governos,
não tem nenhum ser humano, nosso Deus, política, pública. Ó Deus, sabemos que o Senhor que está na frente de tudo, é o Senhor, Deus, que faz as coisas acontecer. Isso, Deus, nós temos a nossa consciência como cristãos que somos, Deus, porque sabemos que a cura vem do Senhor. A vacina está no mundo, Deus, a vacina está aí, mas sabemos que o Senhor é a cura para todas as aflições, todos os problemas, todas as nossas necessidades. Ó Deus, nós rogamos, nosso Deus, por esse tempo, Pai, mesmo sabendo que está sendo um tempo difícil, mas está sendo um tempo para que muitos, nosso Deus, possa se arrepender e voltar, nosso Deus, ao primeiro amor e reconhecer que o Senhor é o único e eterno Salvador, é o único, nosso Deus, que pode, nosso Deus, dar um basta nisso tudo. Ó Pai, assim nós oramos ao Senhor pelas nossas famílias, por essas pessoas que estão, nosso Deus, nos hospitais. Meu Deus, os médicos, nosso Deus, os enfermeiros, essas pessoas que já estão na linha de frente há mais de um ano. Nós vimos tanto testemunho de tantos que já não aguentam mais. Ó Deus, pedindo socorro, pedindo ajuda, auxiliares. Ó Senhor, que o Senhor venha, nosso Deus, trazer, nosso Deus, paz em cada coração, Deus. É isso que nós estamos precisando, Senhor, que as misericórdias do Senhor venham nos renovar a cada dia, para poder enfrentar cada dia, para cada dia, nosso Deus, ser um novo dia na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor possa estar, nosso Deus, comandando, nosso Deus, as nossas vidas. Deus, tome em tuas mãos todas as famílias da Igreja Batista Memorial, nossos irmãos enfermos, Deus, nossos irmãos que estão necessitados, Deus, de alguma coisa, Senhor, que o Senhor venha providenciar, que o Senhor venha intervir, nosso Deus, na vida dos nossos irmãos. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada família, Pai. Abençoar o pastor Juliano, sua família, porque ele é pastor, nosso Deus, e sabemos que é um ser humano que sofre também com as questões todas, Senhor. Ó Deus, assim como os demais pastores que estão, Senhor, passando por tantas lutas nas suas igrejas, Senhor. Ó Deus, tome em tuas mãos, conceda, nosso Deus, a paz do Senhor Jesus em nosso coração. Ó Deus, tome em tuas mãos esse bairro, tome em tuas mãos essa cidade nossa, o governante da nossa cidade. Deus, tome em tuas mãos essa política pública, nosso Deus, que venha, nosso Deus, fazer uma assistência, Pai, à saúde do nosso município. Ó Senhor, oramos também pelos governadores dos 27 estados do nosso Brasil, oramos pelo presidente da República, nosso Deus, que ele possa olhar, nosso Deus, com olhar de misericórdia, nosso Deus, para toda a população. Ó Deus, sabemos que a luta ali não é fácil em Brasília, Deus, há uma corrente muito forte, há uma corrente, nosso Deus, contra ele muito grande, mas que ele possa, nosso Deus, vencer, Pai, com todas as forças. Ó Deus, que o Senhor tem levantado nesse tempo. Ó Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor Deus está, nosso Deus, no meio de nós. Ó Deus, olhando para que nós possamos, Deus, a cada dia, estar buscando mais o Senhor, estar se dedicando mais ao Senhor, doando mais de nossas vidas para o Senhor, em um tempo tão difícil de aflição. Ó Deus, tome em tuas mãos. Muito obrigado, Deus, por esse momento que estamos aqui. Muito obrigado, Deus, porque nós rompemos mais um dia. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos dado, nosso Deus, força para poder caminhar no dia a dia, mesmo sabendo das nossas lutas e das nossas dificuldades, Senhor. Mas nós colocamos e deixamos no teu altar, porque sabemos que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Ó Deus, fica com cada família, Deus, que está passando por essa situação difícil. Conforte também, nosso Deus, a nossa querida pastora Luciana, Deus, que nesse final de semana, Senhor, tivemos essa notícia do marido dela. Ó Deus, que o Senhor esteja ali sustentando a sua casa, sustentando, nosso Deus, sua família, assim como tantos que perderam seus entes queridos, tantas pessoas conhecidas, tantas pessoas, meu Deus, que estão passando por esses problemas. A cada dia nós sabemos de um. Ó Deus, que o Senhor venha sustentar, confortar e guardar, nosso Deus, e livra, nosso Deus, dessa pandemia.
Livra, nosso Deus, cada um desse vírus, nosso Deus. Que o Senhor venha trazer, sim, uma vacina, nosso Deus, uma vacina que venha trazer tranquilidade e paz a esse mundo. É isso que nós estamos precisando, é isso que nós devemos colocar os nossos joelhos no chão. Como eu falei, nós vivemos num tempo de misericórdia e de arrependimento. Ó Deus, cuida de cada um de nós. Fica, Deus, com o decorrer do culto, Pai, da palavra que será ministrada. Tome em tuas mãos o pastor Juliano e abençoa cada irmão que está aqui e a cada irmã que está nos cultos online também. Que o Senhor esteja invadindo casa a casa, trazendo, nosso Deus, a paz, trazendo o amor no coração de cada família. Por isso nós oramos, Pai, e te agradecemos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Mateus, capítulo 9, versículo 27. Mateus 9. Eu acredito, uns domingos atrás, eu estive compartilhando com os irmãos e cheguei a citar esse texto no momento da mensagem. Mas hoje, estando a meditar na palavra do Senhor, o Senhor me levou de novo a esse texto e eu quero partilhar o que Deus trouxe ao meu coração para a edificação das nossas vidas. Mateus capítulo 9, versículo 27 diz: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. O tema da nossa mensagem é a nossa visão de Deus interfere na nossa visão de vida. A nossa visão de Deus interfere na nossa visão de vida. Sabe, queridos, esse texto, ele vem depois de Jesus estar curando. Jesus vem numa maratona de cura. Se você olhar aqui, capítulo 9 de Mateus, Jesus inicia curando um paralítico. Depois, mais à frente, do versículo 18, Jesus também está ali manifestando o seu poder, manifestando a sua glória, manifestando a sua cura. Versículo 22, 9 e 22 diz: voltando-se Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Então Jesus vem de uma maratona de cura. E Jesus chega agora no versículo 20, aliás, nós chegamos na leitura do texto, versículo 27, e o texto cita e exalta e deixa claro o fato de, diante de todo aquele relato, Jesus vem de uma maratona de cura, e os 2 cegos, eu acredito que chegou aos ouvidos dos cegos algo sobre Jesus. Chegou aos ouvidos dos cegos sobre o Messias, aquele que estava andando, aquele que estava vivendo, aquele que estava fluindo e tocando e curando e salvando. Jesus cura um paralítico logo no início do capítulo 9. No versículo 18, Jesus está ali sendo alcançado por Jairo sobre a enfermidade de sua filha. E nós muito bem sabemos, quando Jesus se dirige à casa de Jairo para curá-lo, vem a mulher hemorrágica, e Jesus também
ao ser tocado pela mulher, cura. Então, queridos, quando chego no versículo 27 e eu paro para analisar a atitude desse cego, eu vejo que eles teriam todos os motivos para continuarem vivendo a mesma vida que estavam vivendo até aquele momento. Porque já estavam vivendo uma vida difícil, porém já estavam adaptados àquela realidade. Mas existia algo no coração daqueles cegos que os levou a ouvirem o que ouviram, ao saber que Jesus estava ali, ao saber que Jesus, depois de operar tantas outras curas, o versículo 27 diz que Jesus estava saindo dali, Jesus está saindo daquele lugar, e aqueles cegos, eles não querem perder, esses dois cegos, eles não querem perder a oportunidade, por mais que Jesus esteja saindo daquela localidade, por mais que Jesus esteja se retirando, eles não deixaram a oportunidade passar. E eu quero trazer a nossa reflexão nesta noite e pensar com os irmãos de que a nossa visão de Deus muda a nossa visão de vida, porque a visão natural daqueles cegos estava fechada. Eles não conseguiam ver a vida como as outras pessoas viam, mas eu digo que eles enxergaram algo que outras pessoas que podiam enxergar naturalmente não enxergaram. Quantas pessoas estavam vendo Jesus saindo daquela localidade e não fizeram nada? Mesmo sabendo que Jesus outrora já tinha operado, curando a filha de Jairo, curando a mulher hemorrágica, curando um paralítico, e agora chegou o momento em que Jesus se retira, mas os cegos não permitem que Jesus vá sozinho. Quantas pessoas eu e você conhecemos que já estão ouvindo a palavra, que já estão ouvindo sobre o poder de Deus, que já estão ouvindo sobre o manifestar do Espírito Santo há muito tempo, e elas ficam no mesmo lugar, na mesma posição, se comportam do mesmo jeito, nada muda. Posicionamentos são os mesmos, as posturas são as mesmas, e normalmente são esses que sempre abrem a boca para reclamar. Interessante que, apesar de Jesus curar paralítico, Jesus curar a filha de Jairo, Jesus curar a mulher hemorrágica, Jesus, ao sair dali, Jesus não tinha uma amnésia. Jesus não sabia, eu não acredito que Jesus não sabia que tinha ali dois cegos. Jesus, como onisciente, claro que ele sabia. Como ele sabe, nos nossos dias, muitas pessoas que precisam do toque dele, que precisam do poder dele, que precisam da unção dele, que precisa de um reavivar dele, mas sem o levantar, sem o guiar, ou melhor dizendo, sem o seguir devidamente, não vai experimentar. Se tem muitos que estão parados esperando algo acontecer do nada, saiba de uma coisa, não vai acontecer nada do nada. Porque se a nossa visão de Deus não nos leva a levantar de onde estamos, não nos leva a nos mover de onde estamos, nada vai acontecer. E muitos poderiam dizer, porque Deus não quer operar, será que Deus não quer operar mesmo? Se Jesus está saindo dali e o propósito dele não é alcançar esses dois cegos, por que mais lá na frente, quando ele chega a casa, ele cura os dois cegos? Ele poderia falar, podem ir embora, não tem nada para vocês hoje. Se o propósito de Deus não era ministrar a cura na vida desses dois cegos, Jesus poderia dizer, voltem, ainda não chegou a hora de vocês. Como muitos ainda hoje creem, muitos ainda hoje creem assim, não chegou a minha hora ainda não, não chegou a minha vez ainda não chegou a minha senha ainda não, porque eles continuam no mesmo lugar, ouvindo sobre Jesus e não dando passo nenhum. Saindo dali, dois cegos o seguiram.
Irmão, você já viu dois cegos? Você já viu um cego andando? Vocês já viram dois cegos andando juntos? Eu já vi. Um vai na frente, outro bota a mão atrás. Normalmente, se você quer se colocar para ajudar um cego, você não pega na mão dele. Você deixa ele botar a mão no seu ombro. Você vai à frente e ele vai se orientando por isso. Mas você imagina, Jesus não andava sozinho. Jesus, no mínimo, tinha os 12 discípulos. Mas Jesus nunca andava sozinho. Jesus sai dali. E eu tenho a plena certeza de que Jesus não estava sozinho, só com os discípulos, que existiam mais pessoas, porque se você continuar lendo o texto, depois que esses dois cegos são curados, outras pessoas já são trazidas a Jesus. Então, Jesus não andava sozinho. Jesus não era exclusivo dos cegos. Os cegos não estavam num caminho exclusivos com Jesus. Me desculpe dizer isso, mas infelizmente muitos cristãos romantizam a vida com Deus. Romantizam o relacionamento com Deus. E parecem que Deus virou o servo em que nós ficamos sentados e oramos e clamamos e esperamos que Deus faça. Aqueles cegos, eles poderiam tomar uma atitude que muitos hoje têm tomado. Ficar parado e clamando, gritando. Se Ele quiser, Ele me ouve. Se Ele quiser, Ele para. Jesus não é surdo. Eu sei que Ele não é surdo e nem cego. Eu sei que Ele curou um monte de gente. Chegou a nossa vez nesse dia, se chegou a nossa vez nessa hora, Ele vai ouvir e Ele vai vir em nossa direção. Mas não foi isso. Porque eu não sei, em cargas d'água, de que forma chegou a cura da mulher hemorrágica até Ele. E se chegou e como chegou, o que a Bíblia diz sobre a mulher hemorrágica é que ela foi entre a multidão e tocou em Jesus. Jesus não foi até Jairo, Jairo foi até Jesus. Aí Jesus foi à casa de Jairo. Jesus não foi até a mulher hemorrágica que encontrou um meio, venceu a multidão, passou entre aquelas pessoas que estavam ali e tocou na orla de Jesus. E a gente precisa olhar como as coisas estavam acontecendo para nós identificarmos como que o reino e como que as coisas acontecem. Não é esperando, repita comigo, não é esperando, é nos movendo. Não é só, não estou esperando, mas sabe aquele esperando acomodado? Aquele esperando do mesmo jeito que Jesus passou, eu vou continuar do mesmo jeito porque Ele me ama, e se Ele tem para mim, Ele vai trazer até mim. Calma aí. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Que isso quer dizer, queridos, é uma nova posição, uma nova atitude. E não são poucas as milhares de pessoas que têm clamado a Deus nesse tempo de pandemia. Mas não são grandes os números que verdadeiramente têm se levantado para buscá-lo de verdade. Aqui esses dois cegos, ao perceber que Jesus está saindo Jesus dali, os dois cegos tomam uma decisão muito sábia. Para quem quer mudar de vida, segue a Jesus. Vai chegar um lugar em que Ele vai parar, a gente vai chegar até Ele. Mas o mais interessante, que a visão que esses cegos tinham de Jesus, pega essa. A visão que esses cegos tinham de Jesus
Repita comigo: a visão que esses cegos tinham de Jesus não os deixou calado. Porque às vezes a gente até está seguindo a Jesus, mas boca fechada, boca cerrada, boca de sapo, não vou falar nada. Não foi assim que esses cegos seguiram Jesus. Não foi assim que Jairo veio até Jesus. A Bíblia diz que Jesus saindo, eles começaram a seguir Jesus. E eles seguiram Jesus clamando. Eles seguiram a Jesus gritando. Eles seguiram a Jesus colocando tudo aquilo que eles tinham como expectativa para fora. Sem vergonha e sem medo nenhum, eles estavam expressando para Jesus e para todos de que eles não estavam mais decididos a continuarem sendo os mesmos. E eles clamam, e aqui tem duas expressões que talvez pareça comum, mas tem uma linda lição e profundidade. A primeira declaração desses dois cegos ao seguir Jesus é filho de Davi. O que significa a expressão filho de Davi? Filho de Davi é uma expressão falando da vinda do Messias. De alguma forma, esses cegos ouviram de que o Messias viria da linhagem de Davi. E se você for ler e observar direitinho, lá em Isaías capítulo 35, você vai ver o profeta Isaías no capítulo 35, versículo 5 em diante, falando da vinda do Messias, e que quando o Messias se manifestasse, ele estaria trazendo cura, ele estaria trazendo libertação, ele estaria curando os enfermos, libertando os cativos. Isso foi proferido lá em Isaías, mas agora Jesus por onde andava, isso acontecia, e esses dois cegos, não sei de que forma, mas eles sabiam disso. A Bíblia não nos conta se eles aprenderam quanto pequeno, ou se eles ouviram alguém ali dizer. A verdade é que eles creram naquilo que eles estavam declarando, e eles perseguiram a Jesus, seguiram a Jesus, perseguiram aquele caminho, mesmo diante da cegueira física, eles enxergaram mais do que muita gente que não é cego fisicamente. Eles não só seguiram a Jesus, mas eles seguiram clamando e afirmando: filho de Davi. Eles estavam andando, seguindo a Jesus e declarando: Filho de Deus, Tu és o Messias, nós cremos que Tu és o Messias, nós cremos que Tu és aquele prometido que vinha da linhagem de Davi, Tu és o Messias, Tu és o Messias, Messias, tem misericórdia de nós. Messias, tem misericórdia de nós. Querido, Jesus não era seguido por poucas pessoas, mas nem todos faziam a devida declaração a Jesus. Nem todos faziam o reconhecimento, sabe? Eles eram cegos, mas eles obtiveram uma visão que os levaram a se mover. Segunda lição, eles tinham uma visão sobre Jesus que os levou a declarar. Eles tiveram, terceiro, uma visão sobre Jesus que os não permitiu desistir, e isso é algo muito lindo. Não basta estar seguindo a Jesus, não basta estar declarando, é não desistir enquanto aquilo que deseja e tens buscado não acontece. Buscar com perseverança, buscar com persistência. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E parece que Jesus está inerte.
Porque no versículo 28, a Bíblia diz que Jesus entra em casa. Entrando ele em casa. Você imagina, irmãos? Eu ficaria incomodado. Você também ficaria incomodado. Você imagina alguém ficar chamando Rose, 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 e Rose está sabendo que está chamando ela, ela entra em casa, faz de conta que não ouviu ninguém. Parece ter acontecido o mesmo com esse texto diante dos cegos. Jesus estava ouvindo os cegos gritarem: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus chega em casa e entra. Olha lá, entrando ele em casa. Só que quando Jesus entra em casa, volta lá no versículo 27. Quando Jesus sai dali, os cegos fazem o quê? Seguem. Agora pega essa. Versículo 28. Quando Jesus entra na casa, os cegos se aproximam. Duas atitudes diferentes. Diante do mesmo Jesus. Diante da mesma busca. E quantos não diriam: ah, pastor, eu estou clamando. Ah, pastor, eu estou clamando. Jesus não manifestou a cura dele porque os cegos estavam seguindo e clamando. Mas por que Jesus não fez isso, pastor? Não sei. Talvez se eu e você fôssemos Jesus, a gente acharia bom parar tudo, curar ele e continuar o caminho. Mas por que Jesus não fez isso? Para nos ensinar de que a nossa visão sobre Jesus nos leva a uma nova visão da nossa própria vida e nos leva a posicionamentos diferentes, porque o reino de Deus está acessível a todos, mas nem todos alcançam aquilo que o reino coloca como disponível. O reino está acessível a todos, mas nem todos se posicionam para receber do reino como deveria receber. Jesus sai, eles seguem. Jesus entra em casa, eles se aproximam. Eles se aproximam. Interessante que Jesus só profere uma palavra. Pode deixar o versículo 28 projetado aí, Gi. Jesus só profere uma palavra quando os cegos se aproximam. Você consegue enxergar isso no texto? Jesus só profere uma palavra aos cegos quando eles se aproximam, porque Jesus não quer ninguém seguindo de longe. Jesus aqui não rejeitou o clamor dos cegos. Jesus não aqui rejeitou deles gritarem, deles clamarem, deles se moverem, deles saírem de onde eles estavam e seguir a Jesus até a casa. Jesus em nenhum momento os repreendeu por causa disso. Mas quando eles se aproximam, agora não é mais eles. Repita comigo: quando eles se aproximam, não precisaram falar mais nada. Agora é Jesus quem fala. Quando eu e você, meu amado, nos aproximarmos mais de Jesus, nós seremos surpreendidos com o que Ele tem a nos dizer, com aquilo que Ele tem a nos comunicar, com aquilo que Ele tem a nos perguntar. Ao se aproximarem, Ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Talvez alguém olhando de uma forma bem rápida o texto vai dizer: Jesus, ele é um
insensível. Como que um cego segue a Jesus, clamando a Jesus pelo caminho, vai gritando e declarando e clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tu és o Messias. E por que Jesus agora, ao ver que esses cegos se aproximam, Jesus faz uma pergunta? E aqui, irmãos, vem uma outra lição poderosa. Agora vem uma lição poderosa de Jesus para nós. Às vezes a gente acha que só pelo gritar a gente consegue algo. Às vezes a gente acha que pelo seguir a gente consegue algo. Eles seguiram, gritaram, se aproximaram. Mas diante de 3 questões que esses cegos fizeram, 3 atitudes: seguir, clamar e se aproximar, a cura ainda não veio. Porque nem sempre, amados, aquele que segue de fato crê. Nem sempre aquele que está seguindo a Jesus de fato crê. Porque nem todos que estavam dentre as multidões foram curados, mas foram curados aqueles que não só criam aqui, mas foram. Tomaram uma atitude, tomaram uma posição, expressaram isso. Você imagina que aqueles 2 cegos, eles estavam bem próximos de receber a cura. Eles estavam bem próximos agora de Jesus na casa. Próximos de Jesus, mas a cura ainda não havia acontecido. Porque se o clamar, entenda isso, se o seguir não nos leva a clamar, e o clamar não nos leva a nos aproximar, e o nos aproximar não nos leva, de fato, a crer de verdade, a cura não virá. O poder não fluirá. Aquilo que o reino de Deus, aquilo que o reino dos céus está reservado, não chegará. Seguir faz parte? Claro que faz parte. Seguir faz parte? Claro. Clamar faz? Claro que faz. Se aproximar faz. Mas Jesus faz uma pergunta. E a pergunta é: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Jesus queria saber não a disposição de caminhar deles. Jesus não queria saber a força dos seus diafragmas de gritar. Jesus não queria saber apenas do desejo de se aproximar, mas Jesus queria saber algo que ninguém mais conseguiria ouvir, a não ser o próprio Deus. O quanto de fato a gente crer. Todas as outras coisas as outras pessoas viram. Viram eles seguindo, viram eles clamando, viram eles se aproximando. Mas o crer, só Deus pode ver. E Ele está interessado em ver. E Jesus, então, lhes faz essa pergunta: vocês creem que eu sou capaz de fazer? O que os levou a sair de onde vocês estavam e entrar nesta casa onde eu estou, de se aproximar de mim, vocês creem em mim? Ou vocês estão declarando porque outros estão declarando? Sabe, queridos, às vezes Jesus segura um pouco mais a resposta das nossas orações. Jesus segura um pouco mais aquilo que a gente parece ter
querer tanto, para que a gente de fato enxergue qual é o nível, qual é o nível de interesse, de desejo, de fé que há no nosso coração por aquilo. Será que a gente quer porque outros também tiveram, porque os cegos acabaram de ouvir de que outras pessoas foram curadas, foram movidos porque Jesus fez na vida de outros, ou porque realmente eles queriam na vida deles? Jesus, às vezes, para alguns pode parecer insensível, mas na realidade Jesus nunca foi insensível a ninguém, muito menos a esses dois cegos. Mas Jesus queria levar esses dois cegos a um nível que todos nós precisamos estar. Que de fato haja um crer genuíno no nosso coração. Que haja de fato na nossa vida um crer genuíno em relação a Deus. Clamar, seguir, clamar, se aproximar é importante, mas queridos, se não houver dentro de nós a fé nele, mas pastor, alguém pode segui-lo sem fé? Pode. Alguém pode até clamar sem fé? Pode. Pode até se aproximar sem fé? Pode. Mas a verdade é que alguém que crê faz todas essas coisas, mas alcança. Sabe por quê? Porque a resposta deles revela um princípio espiritual, e Jesus ensina isso para os discípulos, para aqueles dois cegos. Eles responderam: sim, Senhor. A pergunta de Jesus: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? A pergunta de Jesus é: vocês veem em mim algo que vocês não veem em ninguém? Jesus pergunta isso aos dois cegos. Vocês veem em mim algo que vocês não veem mais em ninguém? A esperança, a fé de vocês está unicamente em mim, ou vocês creem em parte? Eles respondem: sim, Senhor, nós cremos que Tu és o único capaz de fazer isso. Interessante que o versículo 29, Jesus toca nos olhos. Foi ou não foi? Mas depois do toque, Jesus falou o quê? Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Uau! Interessante, Jesus toca. Mas ele não deixa de citar de que é o nível da visão que nós temos e da fé que nós temos de Deus é que libera o milagre do céu sobre a nossa vida. Foi a fé daqueles cegos que fez fluir de Jesus o poder para a cura. Não foi o toque de Jesus. Não foi o simples ato do toque. Porque fosse simples ato do toque, Jesus tocou, puf, abriu os olhos. Mas Jesus tocou e aparentemente nada aconteceu. Jesus, ao tocar, Jesus afirma um princípio espiritual, que seja feito segundo a fé que vocês têm. A fé de vocês, a fé que vocês têm, libera do reino o poder para mudar a situação atual. E o versículo 30 diz que a visão deles foi restaurada. Jesus poderia ter dito: pelo meu poder vocês ficaram curados.
Estaria errado? Não. Mas Jesus queria ensinar por meio do qual o poder dele flui. É por meio de uma fé viva. Sabe? Não se desanime. Essa palavra veio de Deus para o meu coração e também para o teu coração. Não se desanime, porque muitos dizem seguir, clamar e se aproximar. Não se desanime porque você está andando com alguns, ou alguns estão andando com vocês, com você e ainda está dizendo que ainda não aconteceu. Porque Jesus, Ele é poderoso para fazer. Mas Ele requer um nível de fé, queridos. A visão dos cegos foi restaurada. A prova de que Jesus era o Messias, mais uma vez foi manifestado agora na vida dos cegos. Os cegos que antes de se enxergar fisicamente, já enxergavam o Deus do poder e o poder de Deus. Agora, o físico se abre. Sabe, eu quero concluir essa mensagem gravando no meu coração e ministrando para você. Às vezes, queridos, a gente quer enxergar no natural antes de enxergar no espiritual, e por isso que a gente não vê. Por isso que a gente não recebe. Porque a gente espera ver no natural alguma coisa para que a gente comece a ver no mundo sobrenatural. E na realidade, quando eles disseram, nós cremos que tu és, eles estavam declarando e enxergando isso no mundo espiritual, de que era assim, em Deus, o fluir da cura. Não era do homem Jesus, mas era do Deus Jesus. E às vezes nós estamos esperando tanto no natural, antes de torná-lo isso vivo e visível no mundo espiritual. Saiba de uma coisa, Deus nos chamou não para viver no natural, mas para vivermos no sobrenatural, que vai se refletir no natural. Toda declaração, essa última declaração dos cegos foi importante, porque Jesus quis mostrar para eles a que nível vocês estão crendo. Em qual dimensão vocês creem que eu sou capaz? E eles declararam, nós cremos. O que é crer, irmãos? O que é fé, irmãos? Nós sabemos o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem, a prova das coisas. Isso é fé, queridos. É enxergar, repita comigo, fé é enxergar sem ver. Fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é ver. Uma boa frase para Mateus colocar lá. Fé é ver sem enxergar. Enxerguemos, irmãos, na dimensão do sobrenatural antes. Não nos preocupemos com o natural, mas alcancemos o sobrenatural. Porque a nossa visão de Deus muda a visão da nossa vida. Se você ainda tem andado como um cego ou uma cega e não tem enxergado no natural, aprendamos com os cegos a não desistir de caminhar, a não desistir de clamar, a não desistir de nos aproximar, até que a gente enxergue no sobrenatural. Como você enxerga a sua vida nessa pandemia? Como você está enxergando a sua vida hoje, no natural ou no sobrenatural? Como alguém que está se esvaindo ou como alguém que está sendo sustentado pelo poder do Senhor? Como?
Como você tem olhado amanhã, os seus desafios, o seu futuro? Ah, queridos, se os nossos olhos estiverem nas coisas naturais, a gente vai ficar maluco, porque esse mundo está doido. E vão ficar pior depois da pandemia. Neurótico. E vão ficar doidos. Mas Jesus quer, através da nossa vida, ajudar outros cegos a enxergar. Porque a nossa cura, repita comigo, a minha cura, o meu milagre, vai motivar outros a experimentar o milagre. O milagre do paralítico, o milagre da filha de Jairo, o milagre da mulher do fluxo de sangue. Ah, eu creio, irmãos, que motivou esse cego, esses dois cegos. Ele foi motivado. Algo despertou no coração deles por aquilo que eles viram. Não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Ah, se aconteceu com o paralítico, se aconteceu com a filha de Jairo, se aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, ah, é para mim também. Se você parou na caminhada, se você sentou e desistiu na caminhada, levanta hoje. Levanta hoje. Talvez a tua fé esteja uma fé mirrada. Talvez a sua fé seja uma fé que não tem demonstrado frutos. Não tem sido uma fé, como diz João capítulo 15, uma fé que permanece. Jesus estava ali. Jesus estava ciente de todos os fatos. Mas o poder só foi liberado quando os cegos enxergaram primeiro no mundo espiritual, antes de enxergar no natural. Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Eu quero orar com você. Senhor Deus, aqui estamos, como filhos, como irmãos, como igreja, como povo do Senhor. Nós estamos reunidos diante do Senhor. Eu não sei em qual estágio cada um dos meus irmãos está, mas eu sei qual é o estágio em que o poder do Senhor flui. A tua palavra nos revela, nos mostra, nos aponta qual é o nível onde o sobrenatural interfere no natural. E é para lá que nós vamos caminhar. É para esta dimensão que nós estamos aqui, sendo fortalecidos pela tua palavra, porque o Senhor tem prazer em nos atender. O Senhor tem prazer em nos socorrer. Porém, mesmo que pareça que está demorando, mesmo que pareça que não é para nós, Senhor, faça-nos enxergar como aqueles cegos estavam enxergando. Faça-nos, ó Deus, leva-nos permita-nos ir na dimensão em que aqueles cegos alcançaram. Ó Deus, se aqueles cegos alcançaram, nós também podemos alcançar. Porque nada foi feito, humanamente falando, para que Jesus os ajudasse a chegar até ali. Estava acessível a todos, mas somente os cegos perseveraram, se aproximaram e responderam ao questionamento, responderam à pergunta. Vocês conseguem crer antes de enxergar? Sim, Senhor, nós cremos que Tu és o único capaz de nos curar. Nós cremos que Tu és a solução para a nossa vida. Nós cremos que só Tu és a solução para a nossa igreja, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para a nossa nação, para o mundo. Leva-nos, Senhor, a este nível. Queremos ir para esse nível de vida,
não depende do Senhor, depende de nós. O Senhor já está lá. E nós queremos segui-lo. Com os pés no natural, mas com a nossa fé tocando o sobrenatural. Obrigado por nos ensinar que a nossa visão sobre o Senhor, ela interfere na nossa vida. Como nós nos enxergamos e como nós enxergamos aquilo que está à nossa frente. Não permita que fiquemos remoendo as nossas cegueiras, mas que nós venhamos nos mover em Tua direção. Abra os nossos olhos, Deus. Abra os olhos da Tua igreja, abra os olhos do Teu povo, abra os olhos da nossa nação, para que aquilo que de fato precisa ser enxergado, possa ser enxergado. Que a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação conheça o Teu poder. E conheça através das nossas vidas. Não tem como a gente levar outros em um lugar que a gente nunca foi. Nós queremos e somos, como igreja do Senhor, o canal para a manifestação do Teu poder nesta terra. Não permita que as nossas bocas sejam usadas pelo diabo para trazer uma outra palavra contrária a essa que o Senhor está dizendo. O mundo pode estar em caos. O mundo pode estar em lockdown, em pandemia, mas o céu não existe pandemia, não existe lockdown. O céu não está fechado. O céu não está em quarentena, Deus. O céu está aberto a todos quanto quiserem acessá-lo, por meio de uma fé genuína que enxerga o sobrenatural. Que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o Teu povo, espalhado sobre toda a face da terra, hoje para todos, sempre. Amém e amém. Amanhã será o nosso penúltimo dia de lives. Não farei amanhã da igreja, farei lá de casa mesmo. E na sexta-feira estaremos encerrando este mês, fechando este mês com 30 dias, né, ininterruptos, com a live, com a busca. E quero agradecer a você por estar orando e participando. Então esteja presente conosco nesses 2 últimos dias. Deus abençoe você.